Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Olha, na semana passada, quando eu dei algumas orientações sobre a comunhão, e eu disse que eu não pretendia ser assessor de moda, nada disso, eu não tinha me dado conta do evangelho de hoje, desse domingo. O evangelho no qual nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino dos céus a uma festa de casamento, cujo dono convida a todos, manda chamarem a todos pelas encruzilhadas, venham, vai pegando na rua quem aparece, e num determinado momento da festa, quando está a casa cheia, diz o Evangelho, de pessoas boas e de pessoas más, num determinado momento o dono da festa repara que um homem não tinha o traje de festa. E tem uma atitude surpreendentemente dura com relação a esse homem, dizendo, vai para fora, vai para as trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma atitude que parece um pouco despropositada. Para entendermos o significado dessa parábola, em primeiro lugar, recordar que na Sagrada Escritura, muitas vezes, o banquete é utilizado como uma metáfora do reino dos céus. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje do livro do Apocalipse, se referindo ao tempo da vinda do Messias, diz que o Senhor dos Exércitos dará para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. E o livro do Apocalipse, contando o final dos tempos, a segunda vinda de Cristo, compara o fim dos tempos, o céu, ao banquete do Cordeiro, a um banquete. A ideia é basicamente essa: a nossa alma tem sede de Deus, nós, ainda que não nos demos conta, temos fome de Deus, e no céu, na eternidade, essa alegria que é impossível de expressar com palavras, nós seremos plenamente saciados, seremos plenamente confortados, não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento. E a Escritura singelamente utiliza essa imagem de um banquete. Mas além disso, é preciso ter em conta, para entender essa parábola de hoje, que o banquete, claro, pode se referir não só à vida eterna no céu, mas à nossa pertença na igreja. E a igreja é como esse banquete aberto a todos. Ninguém fica na porta da igreja dizendo, você pode entrar, você não pode entrar, você fica de fora, você vem. Não, ela é aberta para todos e nós convidamos a todos. E de alguma maneira também esse banquete representa a Eucaristia, que é um banquete que o Senhor nos prepara, no qual Ele se entrega a si mesmo, o seu próprio corpo, sangue, alma e divindade como alimento, e a Eucaristia está aberta. Nenhum dos acólitos fica na fila de comunhão dizendo, você pode vir, você não. Você tem atestado de confissão? Não, pode vir, você não. Ninguém fica, porém, para participar desse banquete é necessário ter o traje de festa. E o que quer dizer esse traje de festa? Então, eu gostaria de brevemente meditar sobre o significado espiritual que a veste possui na Escritura, que isso pode nos ajudar a entender essa parábola. Então, talvez a primeira passagem da Escritura que fala da veste é a passagem do pecado dos nossos primeiros pais. Quando Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus, qual foi um dos primeiros efeitos? Eles perceberam que eles estavam nus e procuraram se cobrir com uma ridícula folha de figueira.
De alguma maneira, aquela veste precária significava a precariedade da condição deles, pois tinham acabado de se afastar de Deus. Se olharmos no Novo Testamento, quando conta da cura que Jesus fez ao possesso, um jovem possesso na cidade de Gerasa, que era possuído violentamente pelo demônio, uma das coisas que se diz é que esse possuído pelo demônio já há muitos anos vivia sem roupas. Essa nudez física era um símbolo da sua nudez espiritual, da sua condição de subserviência ao demônio. E em compensação, por exemplo, se nós olharmos para o livro do Gênesis, de volta ao livro do Gênesis, quando se fala de José do Egito, filho de Jacó, diz que como sinal da predileção de José, por José, Jacó lhe deu de presente o quê? Uma túnica costurada especial. E foi justamente essa túnica que realçava que aquele era o filho preferido, que fez com que os irmãos de José tivessem inveja do seu irmão. Se nós olharmos então no Novo Testamento a parábola do filho pródigo, se conta que depois que aquele filho miserável gastou todos os seus bens numa terra estranha e foi se alimentar comendo a comida dos porcos, se arrependeu, voltou para o seu pai, a primeira coisa que o seu pai fez foi dizer para os empregados: tragam a túnica preciosa para o meu filho. E ele revestiu o seu filho com uma túnica preciosa no lugar daqueles andrajos miseráveis. E Jesus Cristo, se vocês se lembram bem, no relato da paixão, conta-se que Nosso Senhor usava uma túnica sem costura, uma túnica bem feita, provavelmente feita por Nossa Senhora, e uma túnica que sequer os seus algozes quiseram cortar, desfazer, tiraram a sorte para ver quem ficava com a sua túnica. Tudo para dizer que, em primeiro lugar, nas Sagradas Escrituras, a veste possui o sentido da graça de Deus. São Paulo diz que aqueles que foram batizados se revestiram de Cristo. E por isso, no dia do nosso batismo, nós usamos uma roupa branca, e o padre, no dia do nosso batismo, disse: recebe esta veste branca, porque a veste branca é um símbolo da graça de Deus, que como uma roupa limpa, purificada, nos reveste, que nos confere amizade com Deus, que nos torna agradáveis a Deus. E no livro do Apocalipse, se vocês se lembram bem, se conta que se mostra num determinado momento que no céu havia uma multidão de pessoas salvas por Deus e que tinham como característica todos usarem o quê? Uma veste, uma túnica branca, que foi alvejada pelo sangue do Cordeiro. E a ideia é essa, meus irmãos: quando nós fomos batizados, fomos revestidos com essa veste. Quando nós cometemos pecado mortal, nós arruinamos a nossa veste branca. Quando nós nos confessamos, nós limpamos de novo, purificamos, alvejamos no sangue de Cristo essa veste branca, que é o traje de festa necessário para participar dessa festa de casamento aberta a todos que o Senhor nos oferece. Mas além disso, nas Escrituras, a veste possui um significado moral muito claro. Se vocês se lembram bem, Noé, no fim da vida, se entregou um pouco ali ao alcoolismo num determinado momento, e conta que Noé, depois de beber muito, ficou nu, caiu nu por terra, na presença dos filhos. Essa nudez que representa uma nudez moral. E se conta que dentre os seus filhos, Sem e Jafé, vendo a nudez do pai, cobriram essa nudez. E por isso eles foram abençoados por Deus. Ao contrário, Canaã mostrou para os irmãos: olha só, olha o estado em que se encontra o nosso pai, mostrou, apontou a nudez do pai. E por isso ele foi maldito por Deus. E depois Jesus Cristo, nosso Senhor, diz que no dia do juízo final, Ele vai dizer para uns:
Vinde, benditos do meu Pai, porque eu estava nu e me vestistes. Todas as vezes que você vestiu alguém que estava nu, que você cobriu a sua nudez, foi a mim que você fez isso e você vai herdar o reino dos céus por causa disso. E para os da esquerda ele vai dizer, eu estive nu e não me vestistes. Malditos, todas as vezes que você deixou de fazer isso, foi a mim que você não fez. Para dizer que vestir alguém possui um significado espiritual. Cobrir a vergonha, cobrir a nudez, ajudar o próximo a viver aquilo que Deus nos pede de pudor e de modéstia, é uma obra de misericórdia que vai nos ajudar a ir para o reino dos céus. Eu gostaria de fazer um parênteses falando dessas duas virtudes, o pudor e a modéstia, que são virtudes muito ligadas à virtude da castidade e são virtudes que nós cristãos devemos viver. O que é o pudor? O pudor significa você não mostrar aquilo que não deve ser mostrado para os outros. Jesus diz numa passagem, não atireis pérolas aos porcos, não atireis as coisas santas aos cães, porque se você fizer isso, eles vão pisar sobre elas e vão te despedaçar. Da mesma maneira, não abra o seu coração para quem não deve ouvir a sua intimidade. Não conte coisas que devem ficar guardadas em família para pessoas que vão fazer mau uso dessas informações. E da mesma forma, não mostre o seu corpo, não mostre os membros do seu corpo, não mostre o seu corpo que é templo do Espírito Santo para quem pode fazer mau uso da vista do seu corpo. É uma questão de pudor. Nós devemos nos cobrir. Não é que nós somos puritanos, não é que nós somos pessoas escrupulosas, preocupadas o tempo todo, que ficam com maluquices na cabeça. É simplesmente porque aquilo que nós respeitamos, nós não saímos expondo para olhos que podem olhar mal, pensar mal, desejar mal e podem nos despedaçar com isso. No que consiste a virtude da modéstia? A modéstia consiste não só em não manifestar aquilo que não deve ser mostrado, mas a modéstia consiste em passar despercebido. E tem pessoas que às vezes com ótima intenção se condicionam a querer sempre chamar a atenção dos outros. Chamar a atenção dos outros na maneira de vestir, chamar a atenção dos outros na maneira de agir, que parece que precisam sempre ser confirmadas. Estão reparando em mim, estão olhando para mim, estou recebendo a aprovação, ou então, pelo menos, não estou sendo ignorado pelos outros. E deixa eu dizer uma coisa com todo o coração. Se você procurar o tempo todo na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, de agir, quando você faz as coisas, se você procurar o tempo todo que os outros olhem, reconheçam, digam, nossa, que bom, que legal, muito bom, você vai viver frustrado, você vai viver triste, você vai viver vazio, você de vez em quando vai ter uma compensaçãozinha, mas você vai ter muito mais desilusões e tristezas com isso do que compensações. Então, Deus Nosso Senhor nos pede para viver o pudor e a modéstia, e é por isso que São Paulo recomenda que o cristão utilize vestes decentes, enfeitando-se com modéstia e sobriedade, não com cabelos frisados, ouros, pérolas, vestidos de luxo, mas sim com boas obras, mas sim com a graça santificante. E nós poderíamos nos perguntar, quando nós nos vestimos, o que nós queremos expressar para os outros, né? Na verdade, tudo que a gente faz tem um porquê. Tudo. Se a gente for investigar as causas, tudo tem um porquê. E a gente pode expressar muitas coisas no modo de vestir. Pode expressar dignidade, respeito, simplicidade. Simplicidade aqui no sentido bom da palavra. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que não quer chamar atenção, uma pessoa que não tem firula.
Podemos manifestar piedade, se vestindo bem, por exemplo, para vir na missa, num sinal de reverência a Deus, bom gosto, originalidade, disponibilidade de servir, quando a gente veste, por exemplo, um uniforme de trabalho e assim por diante. Mas nós podemos também, no nosso modo de vestir, manifestar outras coisas. Vaidade, desleixo, e às vezes se vestir bem que eu falo, repito, não é se vestir com roupa cara, não é se vestir com roupa da moda, não é se vestir com roupa de marca, com roupa nova, mas vestir com cuidado, às vezes é um ato de caridade para os outros, de respeito. A gente pode, às vezes, por meio do desleixo, manifestar uma certa rebeldia até no modo de vestir, dizer que eu não me importo, não estou nem aí para o meu entorno. Podemos manifestar ostentação, vou ficar mostrando a marca da minha roupa. Essa roupa é cara, custa R$500 essa camiseta. Parabéns, jogou dinheiro no esgoto, parabéns. Posso manifestar sensualidade, que eu sou uma pessoa simplesmente que é refém da moda. Todo mundo faz, eu faço, todo mundo usa aquilo, eu uso, todo mundo compra, eu compro. E sobre a moda, Nossa Senhora em Fátima disse claramente para as criancinhas que viriam algumas modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor. E advertiu aquelas crianças que dissessem para os outros não se deixarem levar pela moda. Mas voltando para a nossa parábola, o mais importante, eu fiz essa digressão sobre a roupa, é então perceber que esse traje de festa a que se refere Jesus na parábola é principalmente a graça santificante. E nós pedimos ao Senhor que jamais nos falte a graça santificante. Nós pedimos ao Senhor que a nossa alma seja adornada por isso, pela amizade com Deus, pela presença do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que ao invés de procurarmos lutar, nos esforçar para usar roupas que vão impressionar os homens pela sua beleza, pela sua marca, nós lutemos, nos esforcemos para que o nosso coração, por meio de boas obras, repleto de fé, repleto de caridade, repleto de esperança, seja essa veste resplandecente que agrade a Jesus e que dê essa alegria para Nosso Senhor e nos permita pertencer ao número dos seus escolhidos. Essas palavras do Senhor, muitos são os chamados, poucos os escolhidos, com a qual ele termina essa parábola, de modo algum quer nos levar à apreensão, de modo algum quer nos levar ao medo, mas que apenas nos recordar que Deus está de braços abertos, a igreja está com as portas abertas, escancaradas, a Eucaristia, graças a Deus, é oferecida todos os dias e nós não fazemos acepção de pessoas dentro da igreja, mas é responsabilidade de cada um estar na graça de Deus. É responsabilidade de cada um lutar, usar os meios, a confissão está aí, para estarmos sempre na amizade com Cristo, é responsabilidade de cada um, sempre com a ajuda de Deus, contando com a misericórdia de Cristo, fazer o possível para passar pela porta estreita, para entrar pelo caminho estreito, e o Senhor vai nos receber de portas abertas. Que Nossa Senhora interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.